Amém, irmãos? Aqueles que quiserem, irmãos, abrirem as suas Bíblias, fiquem à vontade no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. O texto será projetado, aí está saindo direitinho, e quem preferir acompanhar por aqui ou nos dois, a igreja sinta-se à vontade para acompanhar a leitura. Nós vamos dar continuidade à série Jesus de Nazaré, que o pastor Júnior vem pregado alguns domingos na igreja, extraindo as mensagens do Evangelho de Marcos. Então nós vamos dar sequência de onde ele tinha parado, até o versículo 20 do capítulo 5, e hoje o título seria este que aparece aí para os irmãos: quando a fé se encontra com o poder. Quando a fé se encontra com o poder. Então não deixe que nada possa roubar essa palavra, esta semente que será semeada e lançada dentro do teu coração. Preste bastante atenção, conforme formos lendo o texto, nós vamos já explicando alguns versículos. O Evangelho de Marcos, ele tem uma característica única dele. Ele apresenta Jesus como o servo do Senhor. E Marcos faz questão de dar muita ênfase nas suas obras e nos seus milagres. Ele coloca detalhes quando ele conta milagres que os outros evangelistas não se preocupam tanto com isso, a não ser Lucas, que por ser médico gosta desta área e também copia algumas coisas da ideia de Marcos, que foi um dos primeiros evangelhos a serem escritos, provavelmente com o auxílio do apóstolo Pedro, que foi uma testemunha ocular da maioria dos milagres realizados por Jesus. É por isso que ele consegue dar minúcias e detalhes desses milagres. Provavelmente teriam sido passados para ele por intermédio de Pedro. Recapitulando um pouquinho, a partir do início do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus ele passa ali o dia todo ensinando, e a multidão na beira ali do mar da Galileia, e ele fala das parábolas, 3 parábolas muito conhecidas, são as parábolas do reino. O pastor já ministrou sobre elas. Depois dele passar o dia todo ensinando, no final da tarde ele chama os discípulos, que ele está muito cansado, e ele chama os discípulos para atravessar o mar e ir do outro lado do mar da Galileia para descansar um pouco, para sair do sufoco ali da multidão, que o apertava e não dava sossego para ele. Porém, no meio da travessia do mar, levantou-se uma tempestade repentina. Jesus estava dormindo, estava descansando. Os discípulos ficaram desesperados e já foi pregado sobre isso, né? Nós estamos lembrando. Acordaram Jesus com uma palavra mostrou o seu poder sobrenatural sobre a natureza, e com uma palavra ele acalmou a tempestade. E chegaram do outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, a primeira coisa que aconteceu, achando Jesus que ia descansar, correu-lhe ao encontro um homem endemoniado, ou endemoniado gadareno, ou gerazeno, como queiram, dependendo das traduções, aí, de acordo com as cidades que são citadas. E ali Jesus opera um outro milagre, mostrando o seu poder sobrenatural, o seu poder divino sobre as forças do mal. E ali ele expulsa então uma legião de demônios desse homem e restaura a sua vida e o torna um missionário. E o que acontece com aquele povoado, aquela cidade ali, que não era do território judeu, eles eram gentios, eles expulsam praticamente Jesus dali, porque quem esteve presente aí durante a pregação do endemoniado gadareno, os demônios foram para uma manada de porcos e os porcos se precipitaram num precipício e morreram todos afogados. E as pessoas daquela região falaram: vai embora logo daqui, porque estavam preocupados com os seus negócios. Vai que outros demônios vão para as outras manadas e todos os porcos morrem, acaba com os nossos negócios. Então Jesus é expulso. E como ele é uma pessoa muito educada, Jesus ele é muito educado, ele chamou seus discípulos, então ele entra no barco e volta de novo para o território judeu, da onde ele estava. Existe desatravessar? Não, né? Ele atravessou para um lado e atravessou para o outro, voltou para o lado de onde ele estava de novo para o território judeu. E é aqui que começa. Em Marcos, na verdade no versículo 21 até o 43, que é o final do capítulo 5, 2 histórias distintas se misturam aí nesse texto. E é maravilhoso isso. Eu creio que o pastor Júnior deverá completar essa mensagem, porque eu vou falar apenas de uma das histórias e ele deve completá-la na semana que vem.
a história de Jairo, um dos chefes da sinagoga, que apresenta a Jesus o seu problema, a sua dificuldade, a sua filha de 12 anos, que estava nas últimas, estava muito doente, e a história da mulher com o fluxo de sangue. Porém hoje, devido a esse texto ser um tanto quanto longo e serem muito ricos nos seus detalhes, nas lições que Jesus nos apresenta aqui, que a palavra de Deus nos dá, nós não podemos jamais, pelo menos eu não pude, fazer o texto todo, até o versículo 43. Então nós vamos ver apenas a história da mulher hemorrágica. A cura da mulher hemorrágica. Embora Jairo chegou primeiro até Jesus e apresentou primeiro a sua dificuldade, a mulher cortou o caminho e chegou, e a hora que Jesus ia atender ao pedido de Jairo, a mulher se intrometeu e foi atendida antes do pedido de Jairo. Por isso que nós vamos ver hoje então e meditar um pouco na palavra sobre este episódio que é tratado como a cura da mulher hemorrágica. Acompanhe comigo então a leitura. Marcos 5, a partir do versículo 21. Diz assim: tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Ou seja, Jesus foi se livrar da multidão do outro lado, não deu certo, voltou e a multidão continuava o sufocando ali. Versículo 22. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. Ele lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ou seja, do versículo 21 até o versículo 24, que nós não vamos pregar nesta noite, é a abordagem, a Bíblia nos apresenta aqui a abordagem de Jairo, e a sua abordagem era: ele estava relatando a Jesus a doença da sua filha e implorando pela sua ajuda. E em seguida, Jesus o segue e a multidão segue junto. Ele era apertado por uma grande multidão. Eu quero parar um pouquinho aqui e observar um detalhe. O que é que vocês observam de semelhante aqui na reação daquele espírito imundo do outro lado do mar e na reação de Jairo, quando os dois se encontram com Jesus? Nós observamos muito bem, Pri, que ambos se prostraram e adoraram. Embora o Evangelho de Marcos não diz que Jairo o adorou, o mesmo texto lá em Mateus ele diz: e o adorou. Então os evangelhos se completam. E nós vemos que uma pessoa diante do Senhor Jesus, amados, eu falava isso na nossa comunidade nessa semana, não pode permanecer indiferente. Eu não sei qual é a tua situação, mas se você realmente ouviu falar sobre Jesus, não há como alguém dentro das histórias que lemos nas Sagradas Escrituras que permanecesse indiferente quando falava com Jesus, quando ouvia de Jesus e quando ouvia o que ele tinha, as maravilhas que ele contava, os sermões que ele pregava. Ninguém poderia permanecer indiferente. Ou as pessoas se prostravam e o adoravam e o reconheciam como quem ele próprio diz que ele era, Deus. Não me venha com essa conversa. Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande pensador como outros, Jesus foi um historiador. Ele disse que ele era Deus. Ou as pessoas se dobravam diante dele e o aceitavam e o recebiam como Deus, ou as pessoas faziam como os fariseus, o odiavam e desejavam a sua morte. Mas ninguém poderia permanecer indiferente diante da pessoa de Jesus. Ora, versículo 25, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Esses dois versículos nos apresentam uma mulher que atravessou o caminho de Jairo, que ia receber a sua bênção e se intromete aí no meio dessa história. O que esses dois versículos nos falam a respeito desta mulher? Primeiro, não é revelado o seu nome e nem a sua idade. Depois, fala que ela sofria de uma hemorragia já há pouco tempo, né, irmãos? Há 12 anos.
Também diz que ela sofreu bastante nas mãos de muitos médicos, gastando tudo o que ela tinha. Ela tinha posses, mas tudo que ela tinha financeiramente ela gastou com médicos. Sofrendo nas mãos dos médicos. Eu fico imaginando, e eu estava lendo a respeito desses detalhes, imagina se hoje as pessoas sofrem muitas vezes nas mãos dos médicos por erros, imagine naquela época, com a medicina nada avançada, os métodos todos rústicos, o quanto essa mulher deve ter sofrido por causa do seu problema. Tanto é que ficou registrado aqui para nós, sofria muito nas mãos dos médicos. O seu quadro, além de não ter melhoras, ele piorava, ele nem era normal, tranquilo e estabilizado, ele piorava. Ou seja, essa mulher tinha atingido os limites humanos, não tinha mais opção para ela, não tinha mais o que ela fazer a respeito da sua saúde. Que quadro, irmãos! E para completar a sua desgraça, ela foi isolada pela lei levítica, que diz, se os irmãos quiserem acompanhar ou abrir a Bíblia, Levítico 15, desde o versículo 19, mas eu coloquei aqui no 25 em diante. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar, durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Ou seja, essa mulher estava vivendo 12 anos de forma isolada, em função da sua doença. Na minha opinião, ela não estava vivendo. Quantos aqui têm passado, enfrentado uma doença, uma situação terrível, e que se prolonga por um tempo? Irmãos, nós vivemos em função daquilo, nós focamos aquilo, e no caso dela, ela não tinha outra opção, ela não podia sequer tocar uma pessoa, não podia receber um abraço de ninguém, por causa da lei. Era uma mulher isolada da sociedade. E isso, para mim, não é viver. Essa mulher não sabia o que era viver por 12 anos. E então procurou Jesus como o seu último recurso. Ou seja, não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais onde buscar ajuda. Mas eu ouvi que existe alguém por aí que anda fazendo milagres. E ela buscou Jesus então como seu último recurso. Espiritualmente falando, irmãos, o mundo, essa multidão que nós vemos aí, vive a mesma coisa que essa mulher vive. As pessoas tentam vários planos políticos, sistemas políticos, tenta a democracia, dá certo num lugar, não dá no outro, tenta o nazismo, misericórdia, né? Tenta o imperialismo, tenta o comunismo, e todos os ismos da vida aí. E as religiões se multiplicam na face da terra, com muitos ismos também, e outras. Empregam-se muito dinheiro em programas sociais, programas políticos, que não dão em nada, até que venham reconhecer que Jesus é o seu último recurso. As pessoas só mudam, a vida das pessoas só muda quando reconhecem que precisam de Jesus. E o mundo só vai mudar quando reconhecer que Jesus é Deus. Que Jesus é o Senhor, é aquele que criou todas as coisas. É aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder que é eterno. E enquanto o mundo não se dobrar diante do Senhor Jesus, o mundo pode fazer os planos que quiserem. Não há mudança e não há solução. Versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente eu tocar-lhe as vestes, ficarei curada. O que nos diz então o versículo 27 e 28? Nos fala a respeito da sua fé.
E nos fala então, que fé era essa? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, ou se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Que fé era esta? E hoje, até conversava com a minha esposa, com meu filho, estava na hora do almoço, a respeito de fé, irmãos. A respeito de fé. Será que nós nos enganamos? A Bíblia nos engana quando nos fala de fé? Que aquele que tem fé pode fazer tal coisa? Ou dizer ao monte, se lance ao mar? Será que a palavra de Deus nos engana? Ou será que a nossa fé não chega a ser como um grão de mostarda realmente? Essa mulher, ela teve fé. Porque ela ouviu falar de Jesus e ela não pensou em mais nada. Ela foi atrás de Jesus. E a fé dela era essa: se eu tão somente tocar, não vou nem falar o meu problema, se eu tocar nas vestes dele. Aliás, tem um detalhe interessante aqui. Jesus, nessa época, ele usava as vestes de um líder, igual os fariseus, os líderes religiosos, e tinha suas orlas. Na verdade, na tradução original, ela trocou na orla da veste de Jesus, que foi criticado, inclusive, a questão da orla, só para conhecimento. Quando Jesus critica, vocês alongam as orlas das suas vestes, porque as pessoas queriam aparecer, os líderes religiosos. A de Jesus era mais curtinha, era dentro do padrão, mas ela chegou lá e tocou na orla das vestes de Jesus, e imediatamente ela foi curada. Versículo 29. É justamente isso. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no seu corpo estar já curada do seu mal. Então o versículo 29 nos relata o milagre acontecido. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ficou completamente curada. Versículo 30. Vamos caminhar até o 34 agora. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Glória a Deus por isso. Então nós vemos aí nos últimos versículos o desfecho, irmãos, dessa história. Primeiramente no versículo 30, Jesus percebe que aconteceu algo. Isso não é por acaso, né? Ele sabe que na sua onisciência, aqui fica provada a onisciência de Deus, de Jesus como Deus, porque no meio de uma grande multidão que o apertava, ele sabia que uma mulher, de uma forma diferente, tocou na orla das suas vestes. No versículo 31, os discípulos dizem que a multidão: Senhor, o senhor está louco, que pergunta que é essa? Quem te tocou? Todo mundo te tocou. Quer que a gente faz algum círculo aqui em volta e te protege, como as pessoas, os presidentes são protegidos hoje, os reis, onde vão aí? Mas todo mundo te tocou. Que pergunta que é essa? Não está muito certo não, né? Não deu para descansar direito lá no barco e o senhor está incomodado. Vamos voltar para o outro lado do mar e descansar um pouco mais. Porque não é possível o senhor fazer uma pergunta dessa. Quem te tocou? Muita gente está tocando no Senhor. No versículo 32, Jesus continua procurando com os olhos, irmãos. Eu fico imaginando esta cena, porque ele sabia quem era. E o artigo que é usado no grego aqui, inclusive é no artigo feminino, aketokara. Ele sabia que tinha sido uma mulher, e não só que era uma mulher, ele sabia quem era. Mas ele gostaria de ver a manifestação desta mulher, que ela se manifestasse. Então no versículo 33, a mulher com medo. Imagine se você no lugar dessa mulher agora. Fiz um negócio escondido e agora eu fui descoberto, fui pego. Meu Deus, no meio de uma multidão. Achei que ninguém ia saber de nada. E a mulher com muito medo não aguenta e se prostra. O que ela faz aqui, irmãos? Igual o endemoniado fez, igual Jairo fez. Não há uma pessoa na face da terra que tenha qualquer outra atitude diante da presença do maravilhoso Rei e Senhor Jesus, que não se prostre diante dele, o adore, ou que o rejeite e fala: não quero nada contigo, e o deseja a sua morte.
Não há outro meio termo, não existe um meio termo diante de Jesus. Ou você o recebe, ou você o rejeita. Vai ser condenado à morte. Mas essa mulher toda trêmula Se prostra diante dele e confessa toda a verdade. Que verdade? Ela contou sua história. Todos esses detalhes que nós lemos, tudo que ela passou na sua vida, ela contou toda a verdade. E por que ela temeu? Por alguns motivos. No seu desespero, irmãos, olha, o ser humano no desespero, eu já presenciei isso na pele, faz coisas que, vamos dizer, né, até Deus duvida, que é um dito popular aí. Lógico que Deus não duvida de nada, Deus sabe de tudo, mas um dito popular. No desespero dela, ela se arriscou tudo, como Jairo também se arriscou. Jairo arriscou a sua reputação quando procurou Jesus, mas isso é assunto para a semana que vem. Essa mulher, ela arriscou a sua própria vida. Ela temeu porque no seu desespero ela quebrou a lei judaica, a lei levítica. Ela não podia ser tocada e nem tocar em ninguém. Ela era uma pessoa imunda. Depois ela também temeu, por quê? Porque ela ultrapassou os limites da liberdade, presta atenção mulheres, permitidos a uma mulher. A mulher tinha menos liberdade que hoje. Aliás, hoje tem muita liberdade, né? Mas antigamente não tinha liberdade nenhuma. E ela ultrapassou os limites da liberdade permitidos a uma mulher. Mulheres, irmãs, me perdoem, é brincadeira, tá? É brincadeira. Graças a Deus que os tempos mudaram, né, irmãs? Graças a Deus. Se fosse como naquela época, misericórdia, né? E ela também temeu justamente por isso. Ela procurou Jesus, o grande Jesus, a fama do grande Jesus que ela tinha ouvido, para ela era um grandioso. Ela o procurou de forma escondida, secreta. E como eu falei, ninguém vai descobrir. Eu vou lá no meio de todo mundo, toco, eu sei que eu vou ser curado. Essa era a fé dela. Só que ela foi descoberta. Eu creio que isso foi o pior de tudo, né? Ser descoberto de algo que fez em secreto e achou que ninguém ia ficar sabendo. Bom, e o versículo 34, o desfecho termina com Jesus dizendo para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Jesus, ele não é mau, irmãos. Não precisa ter medo do Senhor Jesus. Ele é agradável, ele é receptivo, ele morreu com seus braços abertos, que é para abraçar a todos. É uma simbologia, tá? Que é para abraçar a todos. Ele recebe aquele que vai até ele. Muitos condenariam aquela mulher, com certeza, mas Jesus não. Jesus diz: filha, chama ela de filha. Provavelmente essa mulher deveria ter mais idade que ele, mas ele a chama de filha, mostrando a sua comunhão com o Pai, como Deus, a recebendo como filha. Vai-te em paz. Ele oferece a ela, irmãos. Ela recebeu muito mais do que procurava. Ele oferece além do que ela procurava. Ela procurava sarar de uma hemorragia, que era difícil. Mas se ela morresse com aquela hemorragia, irmãos, e tivesse a sua alma salva, amém, não teria problemas para ela. Agora o contrário seria horrível, né? Se ela fosse curada da hemorragia e a sua fé não a salvasse. O que adiantava ser curado da hemorragia? O que adianta você ser curado de uma enfermidade e a tua alma padecer no inferno? O contrário seria muito doloroso, mas aqui ela foi muito agraciada. Ela recebeu mais do que ela procurava. Ela recebeu graça. Ela recebeu graça completa de Deus, que a salvou, que a restaurou a sua saúde e mediante o poder dele que opera infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos através da igreja. Em Jesus Cristo, a Ele seja a glória eternamente. A Ele seja a glória. É isso que o texto de Efésios 3:20 fala, né? Quando a sua fé, então quando a fé daquela mulher se encontrou com o poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, a prova desse versículo, irmãos, que Paulo escreveu no Novo Testamento aos Efésios, olha a prova viva. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você tem pedido ou pensado, como Ele fez na vida daquela mulher. Ela só desejava ser curada da sua enfermidade. Jesus a salvou e Ele deu algo que você não pode encontrar em lugar nenhum, nem ela poderia ter encontrado: paz. Vai-te em paz. Ninguém pode encontrar isso em qualquer outro lugar. Nós vimos isso também na escola bíblica hoje à tarde. Foi uma bênção tremenda essa palavra, onde as pessoas olhavam a prosperidade dos ímpios e invejavam, até que entrou no santuário de Deus o salmista, Asaf,
No Salmo 73, entrou no santuário de Deus e ali ele viu a diferença daquele que teme a Deus e o destino daqueles que não temem a Deus, embora tenham uma vida regalada aqui na terra, e viu qual será o fim deles. Esta mulher recebeu paz. Como é gostoso você ter uma vida cheia de paz. E é isso que Jesus tem para te oferecer nesta noite. Paz, salvação, cura. Sim, cura. Você crê? Ele cura. Ainda que demore 12 anos, ainda que Ele cure hoje aqui, ainda que Ele não te cure, mas Ele te dá paz e Ele te salva e te leva para um lugar onde você não mais terá doenças, enfermidades, nem choro, nem morte, nem dor. É isso que Jesus tem a oferecer. E aquela mulher então, ela recebeu muito mais do que ela procurava. Aquela mulher, ela foi salva e foi curada por apenas um toque no Senhor Jesus. Mediante tudo isso, eu quero fazer um convite para você que veio aqui nesta noite. Não é qualquer convite. E antes que você já diga não, que o nosso coração ele já é... A pessoa liga em casa e fala, não, já vou falar que não. Não, nosso coração já parte do... Antes que você diga que não para esse convite, eu gostaria que você pensasse um pouquinho mais. E já aliviasse o não do coração aí. Quem sabe até o final do culto você diga, vou pensar um pouco pelo menos. Aí até no caminho da sua casa você fala, não, é sim. Pensa um pouquinho. O convite que eu vou fazer a você. Embora Jesus não esteja mais presente fisicamente como homem aqui entre nós, embora Ele já tenha sido assunto aos céus, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e reina para todo sempre. É lá que Ele está. Embora Ele esteja lá, eu quero fazer um convite a você nesta noite, que você pela tua fé, você possa tocar em Jesus nesta noite. É um desafio que eu faço para você nesta noite. E baseado nessa história desta mulher, vamos pegar o modelo de fé dela. Como que Deus operou através da vida dela, porque isso foi Deus operando na vida dela. Eu quero destacar aqui 3 pontos necessários para que você possa então tocar em Jesus por meio da fé nesta noite. E o primeiro deles está no versículo 27. O primeiro passo dessa mulher, irmãos, ela ouviu falar sobre Ele. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. O historiador Eusébio, que é um grande historiador da igreja, ele diz, dos seus relatos, na história, que esta mulher estava muito longe de Jesus, quando ouviu falar sobre Jesus. A cidade se chamava Cesareia de Filipe, ao pé do Monte Hermon, divisa hoje de Israel e Síria. Essa cidade não existe mais, só tem os restos arqueológicos. Mas ela estava longe, irmãos, e eu não sei os recursos que ela tinha. Aliás, eu sei, ela não tinha mais recursos, ela já tinha gastado tudo com médico. Como que ela fez para viajar até lá? Eu não sei. Se ela pediu ajuda para alguém, mas ela foi atrás de Jesus. O fato dessa distância de Jesus não a impediu. Por quê? Porque ela ouviu falar da sua fama. Que fama que ela tem? Vocês imaginam que ela tem ouvido falar de Jesus? Ele curou um paralítico lá em Cafarnaum. Ele curou a sogra de Pedro. Nossa, você nem imagina, ele acabou de expulsar uma legião de demônio do outro lado do mar. Ele curou um cego. Eu vou atrás dele. Não importa. Primeiro, ela ouviu falar a respeito de Jesus. Talvez você já tenha ouvido sobre muitas coisas que é preciso fazer para ser abençoado, né? Nós temos muitos programas aí de autoajuda, faça isso, faça aquilo, práticas, enfim, muitas coisas. E muitas vezes não só para te ajudar na saúde física, mas também na saúde emocional, espiritual, coisas que te preencham, te tragam paz, alegria, prazer, enfim, sentido para a tua vida. Mas eu faço uma pergunta para você. Você já ouviu falar de Jesus? Irmão Marcos, você está louco? Eu venho aqui todo domingo. Como que eu não ouvi falar de Jesus? Será que você realmente o conhece? O Senhor Jesus orando por nós, porque eu penso o seguinte, irmãos, você conhece o presidente dos Estados Unidos? Você já ouviu falar dele? Já. Mas você o conhece? Há uma grande diferença, irmãos, entre ouvir falar e o conhecer. O próprio Senhor Jesus, muita gente ouve falar sobre Ele, mas será que realmente o conhece? Ele, quando estava orando por nós,
no capítulo 17 do João. O capítulo 17 é a oração intercessória de Jesus por nós. No versículo 3, ele orou assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, falando a Deus, ao Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E essa palavra conhecer, que te conheçam a ti, é a mesma palavra que foi usada, em Gênesis capítulo 4, quando relata, versículo 1, quando relata assim a palavra de Deus: e conheceu Adão a sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Caim. É a mesma palavra, significa intimidade. Significa aquele conhecer entre um marido e uma mulher, e uma esposa, na sua maneira mais íntima de se relacionarem. E essa palavra não foi colocada aqui por acaso, porque muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não o conhecem na sua intimidade. Os Salmos, agora eu não lembro qual a citação, que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o conhecem. Se eu não me engano é o Salmo 24. Deus deseja ser íntimo. Eu pergunto aqui, fazer um relacionamento, uma relação aqui entre o nosso relacionamento com Deus, para que você entenda melhor, e entre o nosso relacionamento aqui como seres humanos. Você que é casado, você conhece bem o teu marido? Esposo, você conhece a tua esposa? Se você for comprar um sorvete para ela, você vai comprar um sorvete de limão? Pessoa, se você compra um sorvete de limão com todo carinho, todo amor, chega lá e ela fala: mas eu detesto sorvete de limão. Então você não o conhece. Você faz de tudo para agradá-la, mas não vai conseguir agradá-la, e vice-versa, porque você não a conhece. A minha esposa, eu acho que me conhece mais do que eu a conheço, porque quando a gente se perde dentro do supermercado, que um vai para um canto, outro para o outro, já fizeram isso? Comprem dois? Aí ela me acha pelo assobio. Inconfundível, ela fala: só podia ser você, assobiando. Ela conhece o meu assobio. Então eu acho que ela me conhece mais do que eu a conheço. Irmãos, intimidade, é isso que Deus deseja do seu povo. Intimidade. Intimidade, vida com Ele, vida diária. É isso que Jesus está falando aqui. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a nossa situação, irmãos, não é muito diferente daquela mulher. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você pode até não ter uma enfermidade física, mas você tem uma enfermidade espiritual dentro da sua alma, que não é preenchida por nada, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e isso só Jesus é o último recurso, não tem, aliás o único, não é o último, é o único recurso que vai tirar-nos dessa situação. Bem, não basta apenas ouvir falar de Jesus e conhecê-lo. Segundo a experiência dessa mulher, há um segundo ponto que está no versículo 28. É preciso ainda crer no seu poder. Porque dizia, olha a fé dela que nós já falamos: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Aquela mulher poderia ter desistido, irmãos. 12 anos, sem condições, gastou tudo que tinha, já foi muito machucada, judiada nas mãos dos médicos, não tem mais esperança. Ela poderia ter desistido, mas ela ouviu falar de Jesus e isso gerou fé dentro do seu coração. Então quando você ouve realmente falar de Jesus, é quando a fé é gerada no seu coração. Se não gera fé, a palavra de Deus no teu coração, você não ouviu, entrou por aqui e saiu por esse outro lado aqui, ou entrou por aqui e saiu por aqui, você que escolhe. Mas se não gerou fé no teu coração, você não ouviu a palavra de Deus, você perdeu o seu tempo vindo à igreja. Aquela mulher, quando ouviu de Jesus, o seu coração se encheu de fé, e a fé traz o quê? Esperança. Ah, que palavra maravilhosa, quando você tem esperança. O contrário também é verdadeiro, né? Quando você não tem esperança, não tem vontade de fazer nada. Tem uma frase, eu pus aqui para não esquecer, uma frase que eu li num dos comentários também, que diz assim: não há miséria humana que não possa ser, no mínimo, aliviado por essa esperança. Ainda que ela não seja totalmente curada, a sua miséria, mas no mínimo aliviada. Aliás, Jesus prometeu isso, né? Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é gostoso receber alívio. Com o alívio você respira, você começa a pensar de novo, você toma um norte na sua vida quando você está aliviado. E é isso que Deus nos oferece, por causa de uma esperança que brota dentro de cada um de nós. Muitas pessoas desistem. Eu conheço muitas que desistem, dá um chute e joga tudo pro alto.
abandonam a fé, deixam o caminho e desistem. Atingem os limites humanos, para mim, foi a gota. Eu fui até onde eu aguentei. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Esquecem muitas vezes do último e do único recurso que está à disposição e de braços abertos. Então eu quero dar um incentivo para a sua fé hoje aqui. Jeremias 32, 27. Se isso não te encher de fé e esperança, eu não sei mais o que poderá. Deus diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Que esta palavra enche o teu coração de fé. Não há nada que seja sequer difícil para Deus. Impossível não existe no seu dicionário. Após ouvir sobre Jesus e crer nele, e exercitar a sua fé, porque ela colocou a sua fé em prática, ela foi lá e tocou, tem mais um passo, ainda é preciso. Versículo 27, vencer a multidão. Como foi difícil, irmãos, a vitória dessa mulher. Não foi tão simples assim. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Já foi difícil, com certeza, para ela chegar onde Jesus estava. Pode ter certeza disso. E foi muito difícil ainda para ela conseguir se aproximar de Jesus, porque uma grande multidão o cercava. E Jairo, então, estava desesperado. Vamos logo que a minha filha está morrendo em casa. E estava puxando ele. Foi difícil para essa mulher chegar até Jesus. Multidão aqui pode significar muita coisa, mas pode muito bem significar as dificuldades da nossa vida, pode significar as adversidades que você enfrenta, ou até mesmo o seu próprio pecado que você insiste em não deixar, se torna a tua multidão, que impede você de atingir a meta, de tocar naquele que vai te salvar, que é o próprio Senhor Jesus. E eu coloquei dois exemplos aqui da palavra de Deus sobre multidão, como esse aspecto, esse significado. Em Marcos 2, de 1 a 12, nós temos um relato daquele paralítico que foi impedido de chegar até Jesus por causa da multidão, mas ele pediu apoio, auxílio a 4 amigos que fizeram o quê? Desceram ele numa maca pelo telhado, e quando ele chegou na presença de Jesus e o tocou, entendam, o tocou, ele foi curado, pediu ajuda aos seus amigos. Temos um outro exemplo aqui, em Marcos também, 10:46, a caminho de Jericó, Jesus estava a caminho de Jericó, uma numerosa multidão, para variar, o seguia, e Bartimeu, um cego, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o impedia, mas ele gritava cada vez mais, e ele foi ouvido e foi curado da sua cegueira. Eu não sei o tipo de multidão. Esses são alguns exemplos que têm se levantado contra a sua vida para tentar impedir você de ouvir sobre Jesus, porque a multidão às vezes impede até você de ouvir de Jesus, não de você tocá-lo, mas às vezes de você ouvir. Se for um pecado, pode ser que seja, ou de você impedir você de crer nele ou de tocar nele. Seja como for, eu quero dizer nesta noite: não desista. Pensa nesse meu convite que eu fiz no começo. Não desista. Faça como aquele paralítico. Peça ajuda. Nós temos aqui, irmãos, uma igreja que se diz irmãos, que se diz igreja, que se diz corpo e membros uns dos outros. Peça ajuda. Não é possível que ninguém aqui vai ajudar a tua vida. Peça ajuda como aquele paralítico. Ou então, como aquele Bartimeu, o cego do Bartimeu, grite. E grite mais alto. Se você não está sendo ouvido, não, ninguém está me ouvindo, grita mais alto. Ou então faça como aquela mulher hemorrágica, drible a multidão, passa, deixa de lado e vai caminhando, vai até Jesus, até você conseguir tocar em Jesus. Pois quando a sua fé se encontrar com o poder de Jesus, você certamente ouvirá o que aquela mulher ouviu e que somente o Senhor Jesus pode oferecer. Filho, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. O convite está lançado. Que você possa pensar sobre ele e que o Espírito Santo de Deus possa encher o teu coração de fé e de esperança. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Vamos nos ficar em paz.